Olá, queridos alunos, aqui é o professor James da disciplina de História mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, aos nossos conteúdos da disciplina de História com um assunto que é a base, vamos dizer assim, de todo o ensino da História, onde nós vamos estudar sobre tempo, memória e história, certo? Ao longo dessas próximas aulas, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vimos lá na nossa primeira aula que história é a ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Então nós vimos que o objetivo do estudo da história não é somente o passado. O objeto de estudo da história são os seres humanos, ou seja, a sua ação, a ação do ser humano no tempo e no espaço. Como assim no tempo? Vamos lá. O ser humano fez uma ação. Essa ação ela vai ser analisada no tempo, ou seja, quando aconteceu, e no espaço, onde. Um exemplo, vamos lá. Independência do Brasil foi uma ação humana. Aconteceu em um tempo. Que tempo foi esse? 1822, século XIX. Em que espaço? Espaço que foi proclamada a independência no Brasil, às margens do rio Ipiranga. Então é isso que a história vai estudar, e não somente esses pontos em si, mas analisar criticamente o que isso trouxe para a sociedade, como isso aconteceu, qual o pensamento, a ideologia, os objetivos que estavam por trás de cada uma dessas ações. Então, nós vimos que esse estudo da história, ele é organizado por aquelas pessoas que pesquisam e que se debruçam, vamos dizer assim, que estudam, que se dedicam a essa pesquisa, a esse estudo que nós chamamos de historiador. E quem é o historiador? O historiador é toda aquela pessoa, como eu já disse, que se dedica ao estudo e pesquisa da história, aquela pessoa que é formada também em história, como professores. Então, mas para que o historiador ele possa, vamos dizer assim, organizar esse conhecimento histórico, ele precisa de algumas pontes. Vamos dizer assim, também de certa forma, de algumas pistas. E estas pistas que o historiador usa para organizar o estudo e o conhecimento da história, nós chamamos de fontes históricas. Então, o que são fontes históricas? É tudo aquilo que serve para conhecer e estudar a história. Tudo que o ser humano usou, tocou, isso é uma fonte histórica. Tudo que nós podemos utilizar para estudar e conhecer a história, isso nós chamamos de fontes históricas. Essas fontes históricas, elas são diversas. Tem várias classificações para elas e nós vamos vê-las agora. Um dos primeiros tipos de fontes históricas são os vestígios humanos. O que são vestígios humanos? Os fósseis, os esqueletos antigos, os ossos de algum que for do ser humano que viveu em algum período da história. Então, essa é uma fonte chamada de vestígios. Outra fonte que nós temos são os vestígios arqueológicos. E o que é um vestígio arqueológico? Tudo aquilo que é encontrado pela arqueologia. Pronto, agora complicou tudo. O que é arqueologia? A arqueologia, vamos dizer assim, a ciência que estuda, que pesquisa, que procura objetos antigos do passado e a partir deles estudar, ajudar a história a conhecer aquele período da história. Por exemplo, um objeto antigo encontrado lá da pré-história, uma pintura rupestre, aquelas pinturas feitas nas rochas encontradas lá da pré-história. Tudo que o ser humano produziu, tudo que o ser humano construiu, isso tanto pode ser um objeto, um resto de fogueira, uma coisa que ele construiu lá, isso são vestígios arqueológicos. Depois nós temos outro tipo de fonte, que são as fontes escritas. E o que é uma fonte escrita? O próprio nome já diz. Tudo que é escrito é um livro antigo, é um jornal antigo, um diário, não só antigo, mas também dos dias de hoje, que também serve, se a fonte histórica é tudo aquilo que serve para estudar e entender a história, com as informações de hoje nós também podemos estudar e entender a nossa sociedade, a história que nós estamos vivendo e construindo no momento. Então, as fontes escritas é tudo aí, tudo isso que está registrado, que está escrito, documentado. Depois,
nós temos um outro tipo de fonte, que são as imagens, fotos, pinturas, quadros, as pinturas rupestres, tudo que o ser humano produziu de uma forma artística, pintada, vamos dizer assim, na forma de imagem, nós chamamos também de fontes imagéticas, ou seja, as imagens. Depois nós temos também um outro tipo de fonte, que são as fontes orais. E o que é uma fonte oral? Tudo aquilo que é contado, transmitido, falado. Quer um exemplo? As histórias que os nossos avós contavam ou contam, as histórias dos nossos pais, da infância deles, tudo o que aconteceu e que não está escrito, que é somente contado de forma falada, nós chamamos de fontes orais. Ou seja, tudo que vem da oralidade, ou seja, contado, falado, pronunciado, que não, na maioria das vezes não está escrito em algum lugar, mas somente na mente, na memória. Então vamos chegar já para ver o que é a memória. Depois nós temos um outro tipo de fonte, que são chamadas de fontes cartográficas. E o que são as fontes cartográficas? Aqueles mapas antigos. Cartografia é uma parte da geografia que constrói, que estuda, que elabora os mapas. Então tudo aquilo que era mapa antigo, que era utilizado no período das grandes navegações, então também a história estuda isso, porque a partir disso dá para ver, entender qual era o pensamento, a visão que as pessoas tinham, sobre a Terra, naquele período que foi construído aquele mapa. Depois, nós temos um outro tipo de fonte, que são as fontes audiovisuais. Tudo que é som, vídeo, filmes, reportagem, o áudio do WhatsApp que você mandou, um vídeo que você postou lá no WhatsApp, postou numa rede social sua. Lembra lá que o Facebook tem lá, aquele recurso que são as lembranças, que alguma coisa que você postou há um ano atrás, quando completa a data naquele mesmo ano, naquele ano seguinte, o Facebook mostra lá para você. Então aquilo ali também é uma fonte histórica. Fonte histórica não é só aquilo que está no museu, que está guardado a 7 chaves, que ninguém vê, que ninguém tem acesso na maioria das vezes. O seu registro de nascimento é uma fonte histórica, porque ele está contando algo que aconteceu em um determinado período, determinado dia, determinado mês, determinado ano. O que foi esse acontecimento? O seu nascimento. Então é também uma fonte histórica. Um jornal antigo, um jornal do ano passado, de 10 anos atrás, enfim. Tudo isso são considerados fontes. Tudo que mostra, tudo que fala de alguma coisa que aconteceu em algum determinado momento, nós chamamos isso de fontes históricas, certo? Agora, a maioria dessas fontes históricas, como por exemplo as fontes orais, elas são registradas na memória. E o que é a memória? Memória é o conjunto de histórias, experiências e acontecimentos da nossa vida. Quem não tem lá uma boa memória, vamos dizer assim, do passado, de algum acontecimento, algo que marcou a sua vida. Quem sabe aquele brinquedo que você queria tanto, que quando você conseguiu, até hoje você lembra disso. Alguma coisa que você ganhou na sua infância que marcou aquele momento. Então isso fica registrado na sua mente. Isso é a sua memória. A história também estuda isso. Através de quê? Das fontes orais, principalmente. Ou também através de diários. Tem um livro muito bom, que é o Diário de Anne Frank. Foi de uma menina que viveu no período da Segunda Guerra Mundial e ela escreveu tudo o que acontecia na vida dela e na família dela. Então ali era o registro da memória dela, o que aconteceu, o que marcou, e ela registrou ali. Também, além disso, além dessas riquezas de fontes históricas, nós temos aí os patrimônios históricos. E o que são esses patrimônios históricos? Então, patrimônios históricos são bens de importância para a cultura, para a história, para a identidade de um povo. Esses patrimônios eles podem ser
podem ser materiais ou imateriais. Um exemplo de um patrimônio imaterial: danças, tradições, festas, costumes. Lembra aí uma tradição que tem na sua família. Então isso para a sua família é um patrimônio. É um patrimônio da sua história, da história da sua família. Esse hábito, esse costume que vocês têm. Seja o costume de se reunir em datas comemorativas, seja um hábito que vocês têm em uma data comemorativa. Então isso é um patrimônio para vocês, é o que não pode faltar naquele dia, de certa forma. Então isso é um patrimônio imaterial. Danças, tradições, festas, brincadeiras antigas. Então tudo isso são patrimônios, ou seja, porque faz parte da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições. E nós temos também os patrimônios materiais, que são construções antigas, prédios antigos, roupas, objetos, cidades históricas. Tem muito disso, né, dessas fontes, desses patrimônios materiais. Eu vou citar só um exemplo aqui bem pertinho de nós, né, que é da cidade de Penedo. Nós temos outros pontos aqui em Alagoas, mas eu vou me referir a Penedo porque gosto muito de Penedo. Penedo tem muitos patrimônios históricos. Casas antigas, casarões antigos, igrejas antigas, e que vocês, quem já foi a Penedo, que já teve a oportunidade de ver lá em Penedo, tem alguns locais históricos que tem umas plaquinhas lá, que é dizendo que é aquele local, e geralmente naquelas plaquinhas tem uma sigla, que é IPHAN, que nós lemos IFAM. O que é isso? É o Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É um órgão do governo, vamos dizer assim, que a missão dele é proteger os patrimônios históricos, registrar e proteger os patrimônios históricos. Então a cidade de Penedo tem muito isso. Geralmente, essas cidades históricas, por exemplo, se alguém mora em uma casa histórica, uma casa antiga histórica, geralmente não pode fazer mudanças na fachada da casa, na frente da casa, porque tem aquela arquitetura, aquele estilo antigo. Então o próprio IFAM, ele, vamos dizer assim, destina às vezes uma verba, né, um dinheiro, para que aquelas pessoas não modifiquem, só conservem. Quem nunca teve a oportunidade de ir a Penedo, quem nunca viu, quando tiver uma oportunidade, né, ou quando um dia você for lá, né, você vai ver tudo isso lá, que tem muitos registros, muitas fontes históricas, né, muitos patrimônios históricos materiais, principalmente a partir das construções, certo? Por isso que esses patrimônios, essas fontes, elas nos ajudam a entender a história e mostram a nossa identidade, as nossas raízes, sejam esses patrimônios históricos nas cidades, seja as fontes históricas que você tem aí na sua casa, que é algo que conta sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Isso é muito importante para que nós tenhamos a consciência da nossa identidade, de onde eu vim, quais são as minhas raízes, as minhas tradições. Isso nos forma, isso forma nosso estilo de viver. Hoje nós vemos que, infelizmente, nós vivemos em um período em que as pessoas aceitam muito coisas de outras culturas. Nós sabemos muito, às vezes, sobre as coisas de outro país e não sabemos da nossa história, da nossa cidade, né, do nosso estado, que tem uma riqueza tão grande, tão bonita. E principalmente agora, né, com essa onda de filme que está cada vez mais intensa aí, filmes e séries, onde se mostra tanto a cultura dos Estados Unidos ou de outros países, nós conhecemos tanto estilos e formas de viver e não conhecemos também às vezes a história da nossa cidade, do nosso bairro, né, do nosso estado. E isso faz com que nós vamos perdendo a nossa identidade, a nossa característica, as nossas raízes. Por isso, já dizia um historiador chamado de Peter Burke, que a função, a missão do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela esquece, daquilo que ela quer esquecer. Esses filmes, essas coisas, essas séries, não pensem que vêm sem um objetivo. Eles querem, de certa forma, tirar a nossa identidade e nos fazer aceitar e viver a identidade deles. E é isso nós corremos um grande perigo. Porque um povo que não tem a sua identidade, não sabe de onde veio, não conhece suas raízes,
também não sabe quem é e não sabe para onde vai, e é mais fácil de ser manipulado, de ser controlado. Então é isso, a nossa aula de hoje. Nós vimos sobre as fontes históricas, vimos o que é história, os tipos de fontes. Qualquer dúvida, volta aí o vídeo e assiste, e em seguida a nossa atividade, ok? Tchau, até a próxima aula.